Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Rafael Meira. Vamos estar falando aqui um pouco de arpejo hoje, né? Teve um pedido aí, o Vitor, né? A gente se conheceu aí no canal do YouTube e ele perguntou aí sobre arpejos, né? E vamos estar conversando um pouco mais sobre isso. Teve também uma outra pessoa que perguntou sobre isso. Acho que o Fabinho. É isso, acho que é isso. O Fábio. Né, vamos conversar aí que... Bom, o assunto é um pouco extenso, né? Eu vou tentar resumir aqui, falar um pouco do que eu sei, né? E para começar a falar disso, eu preciso falar como eu conheci isso. Porque eu acredito que a gente reconhecer, isso é o que eu penso, né? A gente reconhecer as pessoas que passaram na nossa vida e que nos ensinaram, elas... Fazer isso com essas pessoas, uma que elas são homenageadas, outras que elas são reconhecidas, e elas tiveram um longo trabalho para fazer isso, né? Para conhecer isso e para compilar tudo isso e depois transferir esse conhecimento para outras pessoas, né? E eu fui uma dessas pessoas, né? No processo meu para dominar o cavaquinho, vamos pensar assim. Eu precisei primeiro ter aula com o Ditinho, que vocês já escutaram eu falar um pouco aí no canal. E o Ditinho sempre me falou uma coisa: Rafael, ele contava uma história, ó, tem uma escola de choro lá em Brasília e tem uma escola de choro lá em Tatuí, no Conservatório de Tatuí. E eu fiquei com isso na cabeça, eu guardei muito tempo isso. Então, quando chegou um determinado momento da minha vida, eu falei, bom, vamos lá então, vamos tentar o mais perto, né? Vamos pensar assim. E foi em Tatuí. E aí tem toda uma prova que você tem que fazer, na verdade duas provas, né? Pra se fazer, uma prova de percepção musical, a outra prova prática, né? E é bem concorrido o curso, né? Mas foi bem legal, assim, a minha avaliação inicial, né? Como eu estudei também para entrar no conservatório, foi muito bacana. E lá, sem saber ou não, assim, eu caí meio que de paraquedas num curso de choro com alguns professores aí que eu tenho muita gratidão, porque eu aprendi muita coisa com eles. Inclusive, eles são uma referência para mim e eu sempre vou levar eles para minha vida, porque o meu professor de cavaquinho, o Marcelo Cândido, é professor também na EMESP, né? EMESP lá em São Paulo, e no conservatório também um grande músico, né? Arranjador também. E foi com ele que eu aprendi, assim, basicamente essas técnicas no cavaquinho, né? Ele tem todo o mérito desse trabalho que eu faço, né? Disso também que eu conheço, que eu transmito, né? E o que eu tenho para dizer, assim, é que é engraçado. O Conservatório de Tatuí é um curso oferecido pelo Estado de São Paulo gratuitamente, né? Mas foi o curso mais caro que eu paguei na minha vida. Por quê? Foi o curso mais caro porque eu morava a 120 quilômetros, 130 quilômetros de Limeira a Tatuí. Então eu precisava ir toda semana. Então eu ia toda semana, 130 quilômetros, ida e volta, né? Pedágio, que não tinha são 4 pedágios que tinha. Aí como eu tinha que passar o dia lá, eu tinha que comer. E no começo, como não tinha horário, eu precisava dormir lá. Então eu ficava quarta e quinta. Então isso era um gasto semanal para conseguir estudar no conservatório. Então você imagina aí, num mês de aula, né, que eu ia para o conservatório, eu já tinha aí um gasto, vamos abaixar, reduzir, no mínimo um mês de R$ 400, né, para ir estudar no conservatório, no mínimo.
Então, foi um dos cursos mais caros da minha vida. Eu nunca parei para fazer o teste assim na ponta do lápis, né? O cálculo. Depois eu mudei para Tatuí, depois do segundo ano, né? De curso. E daí que eu comecei a me envolver um pouquinho mais com a música, né? E com o grupo, e trabalhar mesmo, viver disso. E lá também, no conservatório, outro grande professor que eu tive foi o Altino, né? E o Alexandre Bauab. E o Ditinho também, o Ditinho da flauta e do saxofone, de linguagem de choro. E o Rodrigo também, Rodrigo Moura, né, na percussão. Na verdade, eles são ali da área de choro, e eles, como grupo, né, do conservatório de choro, eles fizeram um trabalho e fazem um trabalho excepcional, né, e de muita qualidade, de extrema qualidade. E do Marcelo aí, pelo que eu tenho visto, assim, ele, como ele estudou violão também, o violão clássico, ele é formado em violão clássico, se não me engano, pelo conservatório, ele passou pelos caminhos dos arpejos, pelos caminhos das escalas, pelos caminhos aí das ornamentações no instrumento, das técnicas, dos recursos estruturais mesmo, né, no braço do instrumento. E ele conseguiu transpor isso para o cavaquinho, né, passar esse conteúdo para o cavaquinho. E bom, vou tentar falar aqui um pouco sobre isso, né? A gente precisaria aí de um curso para poder aprofundar melhor, né? E eu vou poder oferecer isso também num curso daqui a alguns dias, tá? Mas basicamente o arpejo, né? O arpejo, ele é um conjunto de notas que derivam do acorde, né? Que deriva da escala, né? Seja ela maior ou menor, que são notas tocadas de uma forma consecutiva, né? Ou seja, vamos pensar em Dó maior, Fá maior, vou pensar em Fá maior. Fá maior, a gente tem as notas estruturais do acorde, né? A estrutura do acorde maior, por exemplo, é Fá, Lá e Dó. Então a gente está aqui segurando Fá maior, né? Então aqui ó, Fá, Lá, Dó. Depois tem o Fá, certo? O acorde está aqui, ó. E as notas do arpejo, para quem captou aí, ó, tá aqui, ó. Fá, Lá, Dó e o Fá, certo? Porém aí pra gente olhar assim de uma forma mais melódica, na execução do instrumento, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba tocando essas notas, né? Essas tríades, que na verdade, essas tríades, isso são tríades, mas essa tríade, né? Essas três notas no braço do cavaquinho, né? Para que a gente consiga caminhar fazendo melodias. Então, basicamente, no Fá maior, a gente vai repetir essas notas, né? Ó, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, né? E daí a gente volta. E a gente pode fazer isso tudo em colcheia, né? Certo? Então, basicamente, o arpejo é isso, certo? E no choro a gente tem muito arpejo. Basicamente, o choro é uma linguagem que a gente conversa através dos arpejos. Então, se a gente tem os arpejos na mão, o que acontece? A gente, quando vai tocar um choro, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil porque é uma decoreba, você vai decorar os arpejos. Pode ser uma decoreba, você pode achar que é decoreba. Mas, quando você vai tocar um choro, o seu dedo está pronto para aquele caminho que aparece na partitura, para aquele caminho que aparece na melodia. Por quê? Porque o choro é arpejo, basicamente é arpejo. Tem ali algumas notas que variam, né? Claro, assim, a gente não pode generalizar, mas
É por isso que a gente conversa, assim, escuta muito falar, né? Que no choro é muito difícil você reharmonizar um choro. Né? É muito difícil, muito complicado você reharmonizar o choro. Porque não tem espaço. Porque tá tudo na cara, tá nítido que a melodia passa pela nota do arpejo. O brasileirinho é um exemplo desse, eu já dei esse exemplo, né? Que é o... Né? Si, ré, sol, si. O acorde de sol maior, por exemplo, a mesma forma, né? A gente pensar na mesma forma, ó. Né? Si, ré, sol, si. Né? Ele tá aqui, ó. Si. Né? A gente podia fazer. É que aqui vai ficar diferente, né? Não dá. Mas aqui, se a gente pegasse esse arpejo aqui, que é o arpejo de sol maior, tem as mesmas notas, ó. Ré, sol, si, ré. Dá o brasileirinho, ó. É o arpejo. Então, o brasileirinho, aí sol maior, tá tocando arpejo. Certo? Faz a experiência aí de enxergar a nota do acorde. Daí você vai ver. É o arpejo. Você procura aí a tônica, a terça e a quinta do acorde e vai dar o arpejo. E é basicamente isso. Certo? Então, pensando em Fá, a gente tem isso daqui. Aí uma coisa assim que eu acho interessante da gente estudar os arpejos, a gente pode fazer tudo colcheia, né? Que é esse movimento aqui, né? Podemos fazer desse jeito, podemos. Mas se a gente quiser criar alguma coisa, deixar mais musical, a gente pode fazer. Fica mais musical, fica mais ritmado, você consegue explorar uma outra cor rítmica, né, no instrumento. Você pode, sei lá, fazer... né, pra ficar dinâmico, né? Mas você pode também estudar do jeito que você quiser, de acordo com a sua criatividade, na verdade, né? Mas o arpejo, ele é basicamente isso. E pra mim, assim, foi um divisor de águas. E é um divisor de águas, porque no arpejo, quando a gente entende o arpejo, quando a gente começa a enxergar ele, aqui no braço do cavaquinho, é como se a gente abrisse um computador, né? E a gente conhecesse cada pecinha que tá ali. Né? Eu não sou especialista em computador, mas tipo, tem HD, tem o disco rígido, é a mesma coisa, né? Tem o processador, né? Tem ali a placa-mãe. A gente começa é isso que acontece. Então a gente começa a enxergar o que tem aqui no braço do cavaquinho, né? Que é algo que para mim, assim, pro domínio do cavaquinho é fascinante. E com a prática do choro é uma das formas que eu acredito que a gente consegue dominar o cavaquinho. Porque o choro, sendo o nosso primeiro gênero de música genuinamente brasileira, né? Ele carrega isso, ele tem no gene dele ali isso, né? A genética do choro tem isso, tem essas estruturas melódicas, né, e harmônicas inseridas ali. Não tem como a gente tirar isso. Se a gente tirar isso, vai virar uma bossa nova. Se a gente tirar isso, vai virar um rock, entendeu? Não, mas o choro, ele tem carimbado isso. Ele tem tatuado isso, o arpejo. Né? Ele tem o arpejo nas melodias, né? E quando a gente consegue entender isso, quando a gente nota isso, a gente enxerga mesmo, a gente consegue dominar cada arpejo, né? Por exemplo, o arpejo de dó. Arpejo de dó. Aqui eu estou começando nessa forma, né? É a forma pela terça maior, mas olha, né? É a mesma estrutura. Se a gente pegar aí, ó, o dó maior, a gente tem a tônica, a terça maior e a quinta justa.
Aqui, ó, o Mi, né? Dó, Mi, Sol. Eu vou começar pelo Mi. Então, ó, Mi, depois o Sol, depois o Dó. Depois eu repito. Mi, Sol, né? E daí a gente usa até aqui essa região para deixar um registro meio fechado, para a gente conseguir conhecer até essa região. Depois a gente vai para outra região. Então aqui começando pela terça, né? Daí a gente pode estudar de uma outra forma, de uma outra maneira. A gente pode fazer, sei lá, que assim, ó. A gente pode ir brincando com o cavaquinho e ir entendendo tudo isso, né? E o arpejo, ele tá aqui, ó. O arpejo é a nota do acorde. Então, se você toca um acorde de Dó maior, por exemplo, parabéns, você sabe quais são as notas do arpejo, porque você passa por elas. Mas quando está na forma, é um tanto relativamente fácil. Mas aí, se a gente quiser se aprofundar, a gente começa a, por exemplo, a caminhar aqui no braço do cavaquinho. E daí, quando a gente começa a caminhar no braço do cavaquinho, a gente começa a ver outras coisas. Mas que não muda muito. A gente começa a enxergar o cavaquinho, em vez de pensar verticalmente, vertical, né, ó, assim, ó, a gente começa a pensar horizontalmente. Esses dias eu estava gravando aqui com uma violinista, ela é húngara, né, Agnieszka Koza, acho que é assim que fala o nome dela. Ela toca numa orquestra aqui em Toulon. E ela estudou também no Conservatório de Lyon. E a gente vê a relação que a pessoa tem com o violino, né? E a relação do violino, ela é totalmente horizontal, né? Dos instrumentos de corda friccionada. E eles pensam aqui assim, ó, né? E eles ganham muita agilidade pensando nessa forma horizontal. E essa questão de pensar na forma horizontal, eu conversava muito isso com o Altino. O Altino me ensinou muito sobre isso, sobre essa questão, né? Essa questão dessa abertura aqui da posição da mão, ela te possibilita um maior recurso no cavaquinho. Então a gente acha às vezes que não tem um recurso tão apurado no cavaquinho, recurso que eu digo assim, que a gente não consegue explorar o cavaquinho e tocar coisas muito difíceis no cavaquinho, ou só consegue usar essa região e depois tem que vir aqui com a corda Ré e pular aqui para baixo. Não, a gente pode explorar outros caminhos aqui no meio. Não é normal, não é normal não é natural, né? Infelizmente faltam-se recursos, faltam-se materiais de cavaquinho, né? Então é por isso que eu estou colocando aqui esse conteúdo, porque falta, né? Falta muito ainda, né? Então, se você, por exemplo, for um professor, isso daqui vai te ajudar a preparar uma aula para o seu aluno. Se você for só músico, né? Ser músico já é muita coisa. Mas se você for músico, cavaquinista, isso vai te ajudar de uma forma imensa a trabalhar nas melodias. E até mesmo misturar melodias com acompanhamento e criar, compor, entendeu? Porque quando você conhece um caminho novo, você consegue sair do mesmo, né? Vamos pensar assim, é como se você eu, por exemplo, eu morava em Limeira, tá? Aí quando eu ia para Cordeirópolis, eu vi uma cidade diferente lá. Nossa, Cordeirópolis, olha essa árvore aqui não tem ali em Limeira. Ou
esse passarinho aqui, ele canta diferente aqui, nossa. Então a gente tem outro ar. Então o arpejo, quando a gente começa a sair do mesmo e explorar mais, por exemplo, ó, aqui eu peguei pela terça, né? Aqui, ó, eu dou uma outra, um outro posicionamento para minha mão, ó. Né? Podia fazer, em vez de fazer aqui a corda presa, podia fazer aqui também, ó, corda, usar o sol solto, né? Ó. E isso tudo ajuda e possibilita que a gente consiga tocar melodias e que a gente adapte melodias para ficar mais confortável para o cavaquinho. E isso é um processo que é muito possível, é muito provável que se você começar a fazer isso, você vai... essa digitação, aí a gente começa a trabalhar a digitação. Essa digitação, ela favorece o solo dessa melodia, dessa determinada melodia, daquela outra. Entendeu? Então, aqui é um outro, ou melhor, é o mesmo arpejo, mas é um outro caminho, olha. Eu posso usar solto também, né? Ó. A corda solta, né? O sol. Mas eu tô tocando as notas do acorde, que é o arpejo. Né? E, bom, aí, por exemplo, se você já toca um pouco de cavaquinho, você deve saber que existe aí as formas. Então, essa daqui é uma forma do cavaquinho. Então, essa outra aqui, ó, é outra forma, né? Mas não deixa de ser um dó. Não deixa de ser um dó maior. E essa outra aqui não deixa de ser um outro dó maior. Certo? E o que acontece? Você vai aproveitar dessa forma aqui para tocar o mesmo arpejo e fazer o arpejado aí, as notas melódicas, né? Os intervalos melódicos da tríade maior, né? Pode ser da tríade menor, enfim, pode ser do acorde da tétrade, pode ser o que você quiser, certo? Aí depende de você ter o conhecimento disso. Aí, por exemplo, nessa forma aqui, ó, vai ficar assim, ó. Eu tô tocando o sol, o dó, o mi, o sol e o dó. De novo, tô tocando as mesmas notas do acorde. Então, ó. E não tem erro. Tá aqui, ó. Tá é só você seguir a sequência. Uma coisa interessante que você pode fazer, por exemplo, você pegar aqui, eu peguei um papel aqui, vamos lá. Você escrever, você fala assim, tá, o acorde de dó maior, ele tem as notas dó, as notas mi e as notas sol, tá? Então, dó, mi, sol, né? Dó, mi, sol, tá? Então, essas notas são as notas do acorde de dó maior. Então, daí você vai lá no acorde e começa, sol, tá começando pelo sol. Então, qual que é a próxima nota? O dó. Depois é o mi. E depois repetir o sol. Ô louco, depois do sol tem o dó. Então é simples assim. E depois você vai e volta, você pode trocar ritmo, então. Você pode trocar a intensidade que você toca, né, a dinâmica. Você pode tocar com o metrônomo ligado. Você pode pegar aí os playbacks que tem no canal, só a melodia não, só a harmonia do violão e o cavaquinho e o pandeiro. Fica aí, cara, ó, tem a harmonia ali, tem os acordes. Nossa, dá pra você ficar rodando ali os arpejos. Nossa, tem aí, ó, mais de 30 playbacks só pra você ficar rodando na harmonia ali, só pra você estudar isso, se você quiser, né? E bom, nossa, foi sério mesmo. Tatuí foi um grande presente pra mim, assim. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter pagado pra ir lá
e ter estudado lá, né? Se você tiver a oportunidade, né? Não sei se você teria essa possibilidade, né? Mas eu aconselho. Lá você ia conseguir conhecer o Marcelo, o Altino, o Zé Bauab, né? O Alexandre Bauab. Todos os professores aí, além de outros, porque tem muitos outros professores. Essa é da parte de choro, né? Bom, e continuando. Mas é isso. Aí, pegando aqui, ó, a gente aproveitando essa forma. Aqui a gente também tem, ó, um outro caminho, né? Esse caminho aqui, ó, vai estar seguindo a mesma lógica ali do Dó, Mi, Sol, né, ó. Só que eu vou começar pela nota Sol aqui, pela quinta do acorde. Então, ó, Sol, Dó, Mi, Sol e Dó de novo. Você percebeu que o cavaquinho, a gente está começando a pensar ele mais vertical, né? E podia ser assim, ó. Você não precisa tocar aqui, ó, por exemplo, né, ó, o arpejo. Começar por essa nota Sol. Se você vai fazer uma melodia, você podia fazer aqui, ó. Né, ó. Tô fazendo arpejo, ó. Mas pode ver aqui, né? E a gente começa a pensar de uma forma horizontal, né? Assim, ó. Horizontal, né? E é muito, muito, muito bacana isso, né? Pensar dessa forma. Muito massa. E continuando, por exemplo, se a gente continuar aqui, a gente pegou essa forma aqui, né? Essa posição. Essa daqui, ó. Essa daqui toda pessoa que toca cavaquinho, ela faz, né? Mas aí é a forma do Fá aqui, né? A gente consegue fazer a mesma coisa, né? Ó. A gente faz o mesmo caminho e a gente está usando o arpejo, né? Que nota que eu tô tocando aqui, ó? Esse daqui começou pela tônica, então é tônica, terça e quinta. Então, Dó, Mi, Sol. Né? Você pode estudar, ó, só aqui, ó. Você pode fazer, ó. Né? Então, depois, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. E daí volta. E você pode fazer no ritmo que você quiser. Tá vendo? Como a gente tem a música europeia na nossa genética também, né? Junto dos ritmos africanos, né? A música clássica aí, né? Essa questão das melodias, da música tonal, da música ocidental, ela tá muito enraizada na nossa cultura. Então, olha só o arpejo aqui, ó. Você conhece a música? Ó, não mexi o dedo, né? É o acorde de Dó maior, né? Mas é o arpejo. É o arpejo, ó. A música, a marcha nupcial aí, ela é o começo dela. São arpejos. Interessante, né? Isso veio aqui agora, não tinha parado para pensar isso agora, não preparei isso, né? Mas, tá vendo? E daí outra possibilidade aqui, ó, seria aqui, ó. Aqui, ó, desculpa. Né? Seria isso. Né?
aí dá pra gente criar um monte de outros recursos, né? Se a gente quiser aí para dominar o cavaquinho, por exemplo, né, ó. Né, a gente pode fazer aí combinações, né, com os arpejos, né? Mas usando aí o acompanhamento, pensando na melodia, enfim, fazer esse tipo de aprofundamento. E também aqui, ó, pensando ainda aqui, né, a gente pode vir aqui na frente, né, ó. Que é uma outra possibilidade, né, uma outra possibilidade, ó. Então é muito rico isso, é muito interessante, porque você pode pegar aí conforme o tempo vai passando, você começa a enxergar quais são as notas do arpejo, no braço cavaquinho, nas posições que a gente tocou, aí você começa a misturar a coisa, aí o negócio fica, o molho começa a ficar legal, né? A gente começa a criar, a inventar, a dominar o instrumento, entendeu? Não tem outra palavra. A gente começa a vislumbrar aí todo um universo aqui no instrumento. E isso te abre caminhos para melodias. Te abre caminhos para muitas outras, vamos pensar assim, não é brincadeira, né? Mas para outras brincadeiras, se você quiser fazer no cavaquinho. Por exemplo, Sol maior. Sol maior é uma tonalidade que conversa com o cavaquinho. O cavaquinho é timbrado de Sol maior. Isso todo mundo sabe. Né? Sol maior, né? Que nem o brasileirinho lá, né? Só que Valdir Azevedo brincou aqui, né? Brincou mesmo, porque é muito interessante a história do brasileirinho, não sei se você conhece. A história do brasileirinho, ele pegou e um sobrinho dele, se não me engano era isso, um sobrinho dele pediu pra ele tocar uma música lá, vou tentar resumir aqui. O sobrinho dele pediu pra ele tocar uma música no cavaquinho, e era um cavaquinho todo arrebentado, todo arrebentado. E tinha uma corda, e o Valdir Azevedo falou, não dá pra tocar nesse cavaquinho, não tem condição de tocar nesse cavaquinho, né? E engraçado até a foto aí do logotipo do canal aí, é um cavaquinho só tem uma corda, né? E o Valdir Azevedo pegou lá e falou, não dá pra tocar isso daí não, né? Não tem como tocar isso daí, esse cavaquinho, vou tocar o quê esse cavaquinho? Aí ele tava lá, né, e o sobrinho dele insistiu pra ele ali algumas vezes, né, pra ele tocar alguma coisa. Ele falou, não dá pra tocar nada aí, né, tipo, falando assim, por favor, dá licença, né, não dá. Pô, Valdir Azevedo, né, o cara sabia o que tava falando, né. Imagina, né, Valdir Azevedo, grande referência aí pra quem é cavaquinista, né? Pra quem conhece o chorinho, pra quem toca cavaquinho, o Valdir no universo do solo, o Valdir Azevedo é a referência maior, né? Tem também a referência do acompanhamento. Mas pensando nisso, o Valdir Azevedo cansou, pegou o cavaquinho lá, acho que, sei lá, se deu afinado ou não, e só tinha uma corda. E ele fez o quê? O arpejo.
né? Se for ver, ele tava brincando com o cavaquinho. Depois, né? E ficou nisso, né? E daí, num outro dia lá, no trabalho do Valdir Azevedo tava no... Tava lá com o conjunto dele e, se não me engano, acho que era o Dilermando Reis, que era o chefe lá do conjunto. Acho que não tinha... Era um programa de calouros. Aí acho que não tinha calouro pra cantar e o conjunto acompanhar. Aí, pra quem que sobrou? Valdir Azevedo, né? Foi querer solar no cavaquinho. Aí sobrou pra ele. Aí, lá, começou a tocar um negócio lá. No improviso, ele fez isso. Ele lembrou disso. Ó, até repete falar. Aí ele lembrou disso. E o que aconteceu? Quem tava tocando com ele falou: ô Valdir, que música legal, cara. Como chama essa música que você tá tocando aí? Por que você não mostrou essa música pra gente antes? Né? E ele falou: não é uma música isso, né? Daí ele falou lá, inventou a brincadeira, falou da história, né? Do sobrinho dele lá. E depois, como ele tinha perdido a inspiração ali, depois eles conseguiram recuperar a gravação, acho que foi numa rádio, né? E daí ele conseguiu refazer a música e tá aí o Brasileirinho, né? E é muito interessante, né? E foi do arpejo, né? Do arpejo de Sol maior, que é clássico aqui pro cavaquinho, né? Ó. O Valdir Azevedo usa muitos arpejos, né? E no choro a gente vai escutar falar de arpejo, né? Então você pode perguntar para qualquer pessoa que toca choro, que tem um pouquinho de conhecimento, ou choro tem muito arpejo? A pessoa com certeza vai falar para você que sim, né? É claro que não se resume em arpejo. Tem toda aí um monte de outra coisa que tem no choro e na música, né? Não é feito somente de arpejos. Se você só pegar os arpejos para fazer alguma coisa, né, chega uma hora que falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. E pode ser que você tenha que ajustar uma notinha aqui, uma notinha ali, né? E também aí já começa a... Você vai acrescentando coisas, né? É como uma criança. É como uma criança que começa a andar. Ela não nasce andando. Não é verdade? Ela não nasce andando. A gente não para muito para pensar nisso. Mas a criança, ela nasce, ela abre o olho, ela demora para começar a virar. Ela começa a virar, demora lá uns 3 meses. Depois ela começa a sentar, né? Após ela começar a sentar, ela começa a engatinhar. Alguns só que começam a andar sem engatinhar, entendeu? É uma linha muito diferente, assim. São as exceções que já saem, já pegam um instrumento, já sai tocando assim, sai tocando tudo, né? Mas na maioria das pessoas é um processo, né? E eu, como eu estudei isso daí, a questão da psicologia do desenvolvimento, né? Ela explica isso, né? É um ciclo, o ciclo vital ele é feito disso, né? Que a gente tem esses pequenos processos na vida. E para a gente tomar algumas decisões, né? A gente precisa passar por alguns processos, né? E para a gente tomar uma decisão, né? Para a gente andar, eu não lembro quando eu comecei a andar, né? Minha mãe fala lá que foi com 1 ano e pouco, né? 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, por aí. Mas eu fui tomando decisões aos poucos, né? Mas quantas vezes até eu tentar sentar, talvez eu não dê uma tombadinha, eu
eu caí ali pro lado. Quando eu comecei a andar, né, vamos pensar, andar, eu dei os primeiros passinhos ali, caía, né, então, mais de um ano, né, mas no cavaquinho é a mesma coisa, a gente já, você provavelmente, não sei se você é professor, né, se você é músico, mas provavelmente você tenha algum conhecimento já musical e você não pode parar, não pode parar, não pode parar, tem que seguir, tem que continuar, né? E para conseguir dominar esse instrumento, para conseguir dominar essas pequenas etapas, né? E é mais ou menos isso. O domínio dessas pequenas etapas faz com que a gente consiga juntar um quebra-cabeça. E é essa junção que a gente consegue olhar para nós mesmos e falar assim, não, eu dominei. Independente, sim, talvez você fale assim, mas dominar o cavaquinho. Ninguém consegue dominar o cavaquinho, né? A música é infinita. Sou totalmente de acordo, a música é infinita. Mas o que é dominar o cavaquinho para você? Aonde é o domínio do cavaquinho para você? Porque para mim, eu tô em processo de dominar o cavaquinho. Mas quando a gente domina, por exemplo, uma fera. Eu lembro uma vez, eu morava numa chácara. Eu morava com o Cadu. O Cadu é um grande violonista. Até que a gente tem um CD gravado aí, o Choro Enturmado. Se procurar aí no YouTube, Choro Enturmado. Gravou eu e ele e a minha esposa. E eu morei um tempo com o Cadu lá e tinha tinha um cachorro. Um era o Brad, acho. Eram dois pastores alemães. Pastor alemão. E o outro eu não lembro o nome. Eu sei que os dois, uma vez, foi uma pessoa pra pegar um cachorro, porque doaram um cachorro né, deram embora. E o cara foi lá ver se gostava do cachorro e tal. E o cachorro era bravo, o pastor alemão. E um era meio bobão. Né? O que aconteceu? Fazia muito tempo que os dois cachorros não se viam. Quando eles se viram, eu nunca vi um cachorro louco mesmo. O cachorro pulou o portão. Tinha um portãozinho assim, sei lá, de uns 2 metros. Ele subiu no portão, pulou o portão e voou assim, ó, atrás do outro cachorro. E esse cachorro aí, ele era bobão. Pra mim, ele era o mais bobão de todos, entendeu? Aí um amigo meu falou, segura ele, gruda nele aí, segura no pescoço dele e não solta. Eu não sabia disso, né? Eu segurei. Eu dominei o bicho. Né? E eu nunca imaginei que eu ia conseguir dominar um pastor alemão, um cachorro. Eu dominei, segurei ele ali. E falar a verdade, sim, eu fiquei em estado de choque depois. Porque foi eu nunca vi 2 cachorros daquele jeito. Cachorro louco, né? Mas daí o cachorro ficou quieto lá na dele. Aí eu precisei tomar um pouquinho de ar, porque nunca aconteceu isso comigo. Mas é essa questão de dominar. Eu não esperava dominar aquele bicho. De uma hora para outra aconteceu. E eu convivia com ele ali, tipo, não. O que estava preso, pra mim, era o que mais me dava medo. O que estava solto ali, nossa, era tranquilo, ele abanava o rabo, ele lambia a gente, ele comia do nosso lado lá, a gente almoçava, ele ia lá. E a questão do domínio do cavaquinho, eu acho que é a mesma coisa. De uma hora para outra, a coisa vem. Mas a gente precisa dessas pequenas etapas, né? E bom, teria mais coisa para falar de arpejo aqui, né? Porque
do arpejo, ele vai gerando outras possibilidades, entendeu? O arpejo, ele gera outros caminhos, ele gera uma bordadura, ele gera uma aproximação cromática, ele gera aí uma nota de passagem, ele vai gerando diversas coisas, né, que a gente nem sequer pensa que existe, né? E que isso vai adentrando ali, você vai aprofundando, você vai cavando, né? Você vai cavando, né? E você vai, ao mesmo tempo que cavando, né, você vai pensando em que você está construindo alguma coisa, né? Porque daí quando você começa a entender tudo aquilo, é como se fosse uma obra. Você começa a colocar ali as ferragens, o concreto, o cimento, e aquela parede vai subindo, e logo quando você vê, você está com uma casa de concreto, algo forte, algo firme, algo sólido e algo que resista ao tempo, que ninguém te tira, né? Então, para mim, é isso, né? O domínio, ele acontece dessa forma, quando você se aprofunda e você não vê nada, né? E depois você começa a galgar, a trabalhar e não é fácil, não é fácil, né? Se você está aqui vendo isso, não é fácil, não é fácil, é árduo, né? Mas é para poucos, né? Mas é muito gratificante, muito gratificante quando a gente consegue ver tudo isso nesse instrumento e fica muito nítido. E isso nos auxilia, né? Eu não sei, diz aí para que você toca. Por que você gosta de tocar cavaquinho? Deixe seu comentário aí, sei lá. Para mim, por exemplo, eu toco cavaquinho porque eu queria ser músico profissional, né? Por que eu tô ensinando aqui? Porque eu tenho isso comigo e eu falei, não posso ficar só comigo, né? É por isso que eu ensino. É por isso que eu gosto de ensinar. E eu gosto de ensinar para quem quer aprender, né? Então, para quem é comprometido, para quem quer estudar, né? Para quem tá afim mesmo, né? Porque eu já tive muita frustração. Eu já tive muita frustração daquele aluno que não estuda. Sabe, aluno que não estuda? Aquele cara que não tem nada contra, cada um tem um momento na vida. Cada um tem um tempo na vida. Eu respeito, eu aceito. Mas tem pessoa que te pede uma coisa, aí você começa a passar. A pessoa não se compromete com aquilo, né? Aí você não... Você se sente assim, poxa, né, mas tô perdendo meu tempo aqui, né? Então, se você quiser, se você tiver aí com vontade, né, com interesse, né, eu sugiro fortemente para você acompanhar, né, todo o conteúdo aí. Beleza? Espero que você tenha gostado aí, né? Se não gostou também, não tem problema. Certo? Tô bem resolvido quanto a isso. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.